Você já parou para pensar que você pode não estar enxergando os lucros do seu consultório porque não analisa e não dá a atenção necessária aos números do seu negócio? Prazer, eu sou Camila Bristotti, criadora do Método GPS, um guia estratégico para médicos que desejam atrair, reter e fidelizar pacientes particulares e, com isso, multiplicar seus lucros. O que não é medido não pode ser compreendido e o que não é analisado não pode ser melhorado. A precificação de consultas e procedimentos médicos requer a consideração de vários fatores, tais como taxa de sala, taxa de depreciação de equipamentos, custos variáveis e fixos, despesas, bonificações, impostos, taxa de cartão e mais o seu lucro. E tudo que você negligencia nessa fórmula recai sobre o seu lucro. Por isso, é extremamente importante que você tenha plena ciência e controle de cada componente dessa fórmula. Preparei uma aula explicando como precificar de forma correta os seus serviços e procedimentos. Hoje nós vamos falar sobre precificação de consultas e de serviços médicos. Como precificar os seus serviços? A maioria dos médicos, quando se forma, se questiona: e agora, quanto cobrar pela minha consulta, pelos meus procedimentos, tratamentos? E o maior erro na precificação é copiar o preço do colega sem levar em consideração a sua realidade financeira. E quando você faz isso, você corre um grande risco de ter prejuízos. E ao longo dessa aula você vai entender os motivos. Veja esse exemplo. Médico 1 viu o médico 2 prosperando, crescendo no seu consultório, e aí resolveu copiar o preço do colega. O médico 2, ele cobra R$ 450, o médico 1 colocou o mesmo preço da consulta, só que a taxa de sala do médico 2 ela custa R$ 47,18. Do médico 1, R$ 155,83. O médico 2 tem a alíquota do imposto de 15%, que dá R$ 67,50. Enquanto o imposto do médico 1 é de 27,5%, que dá um custo de R$ 123,75. Os gastos totais do médico 1 é de R$ 289,34, enquanto o médico 2 de R$ 124,44. O lucro do médico 2, apesar de ter o mesmo preço de consulta, ele tem o dobro do médico 1. A margem de lucro do médico 2 é de 72%, enquanto a margem de lucro do médico 1 é de 36%. Aqui nesse exemplo, nós temos tanto o médico 1 quanto o médico 2, eles estão tendo lucro. Agora, alguns profissionais, quando vão colocar na ponta do lápis, eles passam a perceber que estão pagando para trabalhar. Alguns estão tendo prejuízos, porque não levam em consideração os seus custos fixos, os seus custos variáveis, a seus impostos, taxa de cartão, bonificação, não levam a sua realidade financeira. Então, muitos ou percebem que estão com um lucro muito pequeno e alguns também chegam à conclusão que estão pagando para trabalhar, tendo prejuízo. Então, é muito importante que você conheça os seus gastos totais, inclusive para poder tomar as suas melhores decisões, porque quando você tem clareza dos seus gastos, você toma decisões baseadas em dados, números, você é mais assertivo, mais estratégico. Então vamos lá, destrinchar a fórmula da precificação. Essa fórmula ela serve para todos os seus serviços, tanto consulta, procedimento, tratamento, tudo é baseado nessa fórmula que está aqui. Então o preço ele vai levar em consideração a taxa de sala, mais taxa de depreciação dos equipamentos, mais os custos variáveis, mais as despesas, mais a bonificação da equipe, mais os impostos, mais taxa de cartão, mais a margem de lucro. A taxa de sala, ela é a que representa seus custos fixos. Então, quanto custa por hora o funcionamento de uma sala? Os custos fixos, eles estão embutidos na taxa de sala.
Então, a sua taxa de sala é formada pelo seu custo fixo total dividido pelo número de horas produtivas no mês. E o que são custos fixos? Os custos fixos são aqueles que, independente de você ter pacientes ou não, essas contas elas chegam lá no seu consultório. Então, existem custos fixos mensais e não mensais. Os mensais, temos aqui, como por exemplo, o aluguel, o condomínio, água, telefone, os salários. E os não mensais, CFM, férias, 13º, manutenção de equipamentos, etc. O que acontece com os custos fixos não mensais? Eu preciso saber qual é a representatividade desses custos no mês. E aí muitos profissionais negligenciam os custos fixos que não são mensais. Eles até colocam, eles consideram na precificação os custos mensais, mas negligenciam os não mensais. E quando você, tudo que você negligenciar nessa fórmula vai recair sobre o seu lucro. Então, nesse exemplo, nós temos o 13º salário, R$ 1.400, manutenção, você paga 2 vezes ao ano, R$ 500, então dá em torno de R$ 1.000. A limpeza da caixa d'água, R$ 500. CFM, R$ 800. O total no ano, nesse exemplo, deu 3.700, aí você precisa dividir por 12. Então, a representatividade mensal dos seus custos fixos, que não são mensais, deu R$ 308,33. Então, nesse exemplo, você estaria negligenciando mês a mês R$ 308, que estaria recaindo sobre o seu lucro. Horas produtivas no mês. Então, você precisa saber quantas horas na sua sala são produtivas. E aqui você precisa ser, de fato, não pode o que ela tem capacidade, e sim, de fato, o que você hoje atende nessa sala. Então, você vai pegar o total de horas, vezes a quantidade de dias trabalhados na semana e multiplicar pela quantidade de semanas que você trabalha. Então, por exemplo, você trabalha de segunda a sexta, de 8 às 12, então deu 4 horas pela manhã, você retorna de 13 às 17, 4 horas pela tarde. Horas trabalhadas por dia, deu 8 horas no dia, você vai multiplicar, porque você trabalha de segunda a sexta, por 5 dias da semana, e vai multiplicar por 4 semanas, então deu 160 horas produtivas no mês. Então, isso tudo nós estamos fazendo para chegar no preço da taxa de sala. Então, o custo fixo mensal, vamos considerar que foi um custo de R$ 10.000, mais a representatividade mensal dos custos não mensais, que foi de R$ 308,33, e as horas produtivas 160. Então, nós temos na fórmula lá, taxa de sala 10.308,33, dividido por 160 horas produtivas, nós chegamos a um número de R$ 64,42, é a taxa de sala, para manter a sua estrutura de trabalho. Então, quando você diz assim, esse paciente eu não vou cobrar, você está pagando para atender aquele paciente R$ 64,42, mais os custos variáveis que você utiliza naquele atendimento. Então, você está pagando para atender aquele paciente. Ele não é assim, não estou tendo custo. Sim, você está tendo um custo, sim, de R$ 64, nesse exemplo, de R$ 64,42, mais os custos variáveis. A taxa de depreciação é uma outra que é muito negligenciada por muitos, né? Então, você precisa fazer a depreciação por paciente. Como é que você vai chegar nessa taxa de depreciação? Você vai pegar o custo de aquisição do equipamento, da máquina, e vai diminuir o valor residual. O que é valor residual? É quanto vai custar aquele equipamento no final da vida útil dele. Então, quando você comprar um equipamento, você procura saber se aquela empresa, ela compra aquele equipamento para você adquirir um novo na hora da troca. Por quanto que aquela empresa vai comprar esse equipamento? E aí você vai dividir pela estimativa do número de pacientes atendidos no período, para você saber quanto é a depreciação por paciente.
Se você não sabe quanto é que é o valor residual, a empresa não te informou, você pode fazer o que é padrão, é você tirar 20% ao ano do custo de aquisição. Então você comprou um equipamento por 10.000, você diminui 20%, 8.000, depois 20% de 8.000 e assim sucessivamente até o tempo de vida útil da máquina. Então você precisa saber qual é o tempo de vida útil desse equipamento que você está adquirindo. Custos variáveis. Diferente dos custos fixos, que não variam de acordo com a quantidade de pacientes, o custo variável varia de acordo com a quantidade de atendimentos. Então, quanto mais pacientes você atende, maior o custo variável, já que ele varia com o número de pacientes, o número de atendimentos. Então, por exemplo, o que seriam custos variáveis? São os insumos, luvas, gases, medicações, seringas, ampolas. Atendimento de retorno. Aqui você precisa incluir na sua taxa de sala a quantidade de horas que é o seu atendimento de retorno. Então, se você atende um paciente 40 minutos e você tem um retorno que esse paciente vai utilizar 20 minutos, você precisa colocar na sua taxa de sala que esse paciente equivale a 1 hora. E contabilizar também os insumos desse retorno. Então, se você atende um par de luvas para o atendimento e um par de luvas para o retorno, você vai contabilizar 2 pares de luvas para esse paciente. Você precisa contabilizar, você não pode negligenciar o atendimento de retorno, caso esteja incluso no preço da consulta. Despesas. As despesas, diferentemente dos custos, não estão ligados diretamente à prestação do serviço médico e da saúde. Então, o que é? Por exemplo, café, água, grampos, aromatizadores, material de limpeza, papelaria, tudo entra nas despesas. Bonificações. Então, já dentro da precificação, você tem que incluir as bonificações da sua equipe. Se você não bonifica a sua equipe, aqui não é o assunto, em outro módulo você vai ver o quanto é importante bonificar a sua equipe para gerar engajamento, envolver a equipe na meta, para motivar a equipe. Então, é muito importante que a equipe receba bonificações e você vai estar incluindo isso na sua precificação. Você não vai estar prejudicando o seu lucro nem a sua margem de lucro. Os impostos, qual a sua alíquota? Então, você precisa colocar e contabilizar. Taxas de cartão. Então, você vai pegar a sua taxa de cartão e vai incluir também na precificação. Aqui você vai colocar a taxa de cartão do parcelado. Então, você vai pegar lá a sua maior taxa e vai precificar ela com a maior taxa da sua tabela de cartão de crédito. Quando você parcela os seus procedimentos, tratamentos, dependendo do preço da sua consulta, você pode também estar ali parcelando, você tem uma margem de negociação. E quando o cliente fala assim, e se eu pagar à vista, tem desconto? Você vai reduzir a taxa de cartão. Então, o valor que você for subtrair ali que você vai estar subtraindo, você vai estar subtraindo da taxa de cartão. Então, também não vai estar prejudicando o seu lucro, porque você já vai estar precificando com a maior taxa. Vamos considerar que você fez a precificação baseada na taxa do parcelamento de 12 vezes. Você pegou a maior taxa do seu cartão. Mas o cliente decidiu pagar à vista. Você vai pegar aquele valor que você embutiu no preço e vai estar dando de desconto para o cliente. Então, na verdade, você pode falar assim, eu posso fazer para você um preço diferenciado por estar pagando à vista. E aí, tirar a taxa do cartão.
Não precisa dizer para o cliente que você vai estar tirando a taxa do cartão. Você vai dar o preço para ele à vista, tirando a taxa do cartão. E isso não vai estar influenciando no seu lucro. E se o cliente pagar à vista e não pedir desconto? Você já está incluído, não tem problema, seu lucro está sendo um pouco maior. Então, você acaba que quando você embute, né, a taxa da transação do cartão, você tem uma margem de negociação com o cliente. E é interessante que você coloque dentro da sua precificação o parcelamento, porque o cliente, ele tende a ter um poder de compra maior. Porque, às vezes, ele não pode pagar à vista o procedimento, o tratamento, às vezes, dependendo do preço da consulta, ele não tem condições de pagar à vista, mas ele tem condições de pagar parcelado. E isso não vai estar prejudicando no seu lucro, porque esse parcelamento, essa taxa de parcelamento já está embutida no preço. Então, você facilita o poder de compra do paciente fica maior. E aí ele tende a aderir mais, a aceitar mais, a fechar o tratamento, pagar o procedimento. A sua taxa de conversão vai aumentar devido às condições de pagamento que você está proporcionando para ele, porque entra dentro do orçamento dele. Às vezes, o à vista não entra, mas o parcelado, 12 de R$ 300 eu tenho condições de pagar, eu vou e coloco no meu cartão, mas eu não tenho condições de pagar à vista. Então, você vai perceber, se você começar a oferecer de forma parcelada, a sua taxa de conversão vai aumentar. E lucro é o quanto você pretende receber pelo seu trabalho. E tudo o que você negligenciou ali, da taxa de sala, taxa de depreciação, custo variável, despesas, bonificações, impostos, taxa de cartão, vai recair sobre o seu lucro. E a definição correta dos seus preços pode garantir uma margem de lucro bastante confortável, vai te proporcionar uma segurança financeira e muitas possibilidades de reinvestimento e melhorias em expansão. E qual é a fórmula da margem de lucro? É o lucro dividido pelo preço cobrado vezes 100. E a margem de lucro que eu considero ideal é acima de 35%. E para você que deseja ter acesso à planilha personalizada, de acordo com a sua especialidade, entre em contato conosco. O link está na descrição. Na jornada Médico de Alto Valor, médicos como você têm acesso às técnicas e ferramentas do método GPS, que permitem dominar os números e as finanças, de modo a fazer a melhor precificação e, deste modo, ajustar de forma precisa a margem de lucro. E quando você alia a precificação correta com a adequada construção da sua proposta de valor, o resultado é um diferencial competitivo incomparável e irreplicável. Mais resultados e satisfação para seus pacientes, que são seus clientes, e mais lucros para seu consultório, que é seu negócio. E como sempre digo, satisfação e lucratividade devem caminhar juntas, e existem estratégias para você fazer isso acontecer. E se você gostou, deixe seu like e compartilhe com seus colegas médicos. E juntos, vamos formar uma comunidade de médicos gestores dos seus próprios negócios. Até o próximo vídeo!